nós vamos começar nossa aula aqui com automação Selenium e Java. Eu quero primeiro explicar algumas coisas importantes antes de começar a desenvolver uma automação que a gente precisa entender. São a árvore de coisas necessárias que a gente precisa ter em mente, que a gente precisa ter quando começa uma automação, tá? Primeira coisa, a gente precisa escolher o ambiente que nós vamos codificar. O ambiente que eu falo é a IDE, né? A IDE, que a gente chama de IDE, que é a ferramenta onde nós codificamos. Geralmente nós usamos VS Code, nós usamos o IntelliJ, o Eclipse, né? Nós vamos ver mais para frente. Nessa aula nós vamos usar o VS Code, mas você pode escolher o IntelliJ, que é muito bom também. O Eclipse é um pouco mais antigo, mas também tem muitas ferramentas úteis. Tem outras ferramentas de codificação que você pode usar, por exemplo, para Python você pode usar o PyCharm, né? Certo? Depois de escolher o ambiente, você pode escolher a linguagem de programação, ou o inverso, né? Porque às vezes a gente tem que escolher a linguagem de programação primeiro para ver qual a melhor IDE que é compatível com ela, né? Por exemplo, no Python você pode usar o PyCharm, né? O que são as linguagens de programação? São as linguagens que nós usamos para codificar, né? Geralmente existe o Java, o Python, Delphi, existe C Sharp, C++, tudo isso são linguagens de programação que nós codificamos e compilamos os nossos códigos. Depois nós temos que saber em qual framework, que geralmente são bibliotecas que nós usamos dentro das linguagens de programação, qual framework que nós vamos usar para fazer os testes. No nosso caso, a gente vai usar o VS Code, o Java e o Selenium. Mas a gente poderia estar usando, por exemplo, o IntelliJ, o JavaScript e o Cypress, né? JavaScript como linguagem, Cypress como framework. O que é o framework? O framework é uma biblioteca que ela possibilita nós termos acesso às páginas web, ou se a gente estiver automatizando mobile, ao aplicativo mobile. Ela é como se fosse uma ferramenta da linguagem de programação que facilita o nosso trabalho. Depois nós temos as ferramentas de gestão de testes, nós vamos falar mais para frente, que nada mais são do que as ferramentas onde nós fazemos o controle visual ou escrito dos nossos testes. E tem muitas ferramentas no mercado, mas uma das mais usadas é o Jira, o Azure, a AWS, né? Temos também as ferramentas de controle de versão. O que é a ferramenta de controle de versão? É onde nós subimos o nosso código, nós gravamos geralmente na nuvem, e onde nós podemos criar versões para podermos ou automatizar a nossa máquina, ou as versões finais são usadas por todo o time, né? E também podem ser usadas para rodar no pipeline, que eu vou explicar o que é o pipeline mais para frente, certo? Que é muito chamado também de CI/CD, né? O processo de quando você vai fazer um deploy de código, aquele teste é executado para saber se o código está ok, tá? Então, tendo em mente essas diretrizes que eu acabei de passar, nós vamos continuar nossa aula.